Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez. Boa noite, meus irmãos. Isso, muito bom. Que bom ouvir a voz dos irmãos. Que bom é encontrar alguns irmãos que há algum tempo eu não encontrava aqui na igreja, vendo que o Senhor, em sua providência, tem mantido a cada um de vocês em pé, assim como Ele tem me mantido. Hoje, nós estamos, então, oficialmente encerrando a primeira conferência reformada de jovens da Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico, UFA, que nome grande, né? Então, ao longo desses últimos 3 dias, nós estivemos aqui na igreja, com muitos jovens, nós tivemos aí cerca de quase 100 inscritos, e ao longo dos dias a participação variou bastante, mas tivemos aqui na igreja vários pastores, tivemos mesa redonda, momentos de comunhão e momentos de, então, delícia na palavra do Senhor. E ao longo dessas exposições, pelo menos na vez que eu falei, na primeira vez, eu disse que a ideia era trabalhar a vida de José, trabalhar a história de José. A primeira palestra que eu tive aqui, o tema dela foi afinidade na família. E nessa ocasião nós falamos sobre a história de José com seus irmãos, os testes que ele faz aos seus irmãos para saber se eles tinham mudado, se aquela mudança era apenas algo que eles falavam, uma mudança exterior, mas dentro de casa eles continuavam a mesma coisa. Porque, resumindo, né, essa primeira palavra, é em casa que as máscaras caem. Às vezes na igreja nós temos uma aparência, um sorriso, falamos que está tudo bem, mas aquelas pessoas que estão ao nosso lado em casa são essas as pessoas que realmente nos conhecem. E hoje o tema é afinidade no trabalho, vocação, ética e dinheiro. São os 3 temas que então iremos tratar essa noite. Eu sei que todas as vezes que eu tenho vindo até o púlpito para explanar a palavra do Senhor, para expor a palavra de Deus, nós temos então abordado o livro de Gênesis de forma sequencial. Então hoje considerem um pulo e não considerem parte da série, porque hoje, por exemplo, sábado eu preguei em Gênesis 42. Hoje o texto ele vai de Gênesis 37 até Gênesis 41. Então tenham as suas Bíblias abertas em todo esse momento. Nós vamos ler trechos da Bíblia, não serão aí um texto sequencial da forma como nós temos feito, mas então iremos expor esse tema e trabalhar ele aqui com os irmãos essa noite à luz da palavra do Senhor. Afinidade no trabalho, o que é afinidade no trabalho? E o subtema vocação, ética e dinheiro. Vamos abaixar as nossas cabeças nesse momento, então, e nos dirigirmos ao Senhor. Porque tudo a Ele pertence, nós falamos com Ele através dos cânticos, através das orações, e esse é o momento que Ele vai falar conosco. Coloque-se em coração humilde diante do Senhor, com tremor e temor, e peça que Ele fale ao seu coração pelo seu Santo Espírito. Vamos orar? Ó Deus, Pai amoroso, Pai bondoso, que tem guiado o seu povo através da história. O Senhor é um Deus forte, que segura a nossa mão e faz com que nós não caiamos ao longo do caminho. Muitas vezes nós colocamos os nossos pés, Pai, em outro caminho que não o do Senhor. Mas o Senhor, que é um Deus zeloso pelo seu povo, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, o Senhor nos endireita os caminhos. Na Tua santa providência, o Senhor usa de meios naturais e meios acima das leis que o Senhor mesmo criou para poder endireitar os nossos passos.
Muitas vezes, Pai, o Senhor usa o simples conselho, um simples ensinamento, e muitas vezes o Senhor nos disciplina, Pai, a fim de que possamos voltar para a Tua palavra. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, somos pessoas de lábios impuros, fazemos muitas coisas que desagradam o Teu santo nome, pecamos em ações, pecamos em omissão, pecamos em pensamentos, Pai. E o que é o nosso desejo essa noite é ouvir a Tua palavra e sairmos daqui diferente. Eu, Pai, agradeço ao Senhor, tão somente ao Senhor, pelos dias de alegria na Tua palavra que tivemos com os jovens aqui na igreja. Muito obrigado, Pai, por uma igreja que apoia os jovens, uma igreja que valoriza os jovens. Muito obrigado, Pai, por uma igreja que valoriza a Tua palavra. Uma igreja, Pai, que tem se dedicado às missões, uma igreja que tem se dedicado à oração. E grande é, Pai, a alegria no meu coração de estar aqui com esses irmãos tão queridos. Que o Senhor nos abençoe, é o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, na primeira palestra, uma coisa que eu deixei bem claro é que Jacó ele é um péssimo exemplo de pai. Eu não sei vocês, a Bíblia fala outros pais que são bem toscos, assim, né? Assim, para usar um nome delicado. Fala de Davi como um pai ausente. Então, fala de Labão como um pai que aproveita das suas filhas. E fala de Jacó, que também é um pai ruim. Só que nem tudo sobre Jacó é ruim. Quando nós vemos ali em Gênesis 28, do versículo 1 até o versículo 4, esse é o primeiro texto que eu vou ler com vocês, ele está fora do nosso escopo principal dessa noite, mas Gênesis 28, de 1 a 4, mostra o momento que Isaac abençoa Jacó e ordena Jacó para buscar uma esposa em Padã-Arã, que fosse uma das filhas de Labão. E olha só o que diz o texto. Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome por lá uma das esposas, filhas de Labão, irmão de sua mãe. E que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, e a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Aqui nós vemos um primeiro momento, né, que o pai abençoa o seu filho. Isaac abençoa Jacó e fala: meu filho, é momento de você seguir a sua vida e encontrar para si uma esposa. Vá para casa, lá para a casa da sua mãe, e entre o seu tio escolha uma das filhas dele, para você se casar. Jacó obedece. Então Jacó ele pode não ter sido um excelente pai, mas ele obedeceu o seu pai e ele demonstrou uma história muito digna em relação ao trabalho e que a gente pode entender então que é um bom exemplo para os seus filhos. Com isso, eu tenho que me retratar um pouquinho em relação ao que eu falei ontem, porque Jacó ele pode até ser um pai um pouco tosco, mas em tudo ele não errou. Ele passou para os seus filhos o conhecimento sobre Deus que Isaac tinha passado para ele, e também ele dá uma disposição quanto ao trabalho. Em Gênesis 30, se você caminhar um pouquinho para frente, do versículo 25 até o versículo 43, esse trecho eu não vou ler, mas aqui fala o momento que Jacó, já na terra de Labão, seu tio, ele faz um acordo com Labão, porque ele amava Raquel, e então ele faz um acordo de trabalho. Ele, no texto anterior, ele já trabalha ali 14 anos para que ele tivesse, então, a mão da sua mulher amada. Em primeiro lugar, o seu sogro, que é o seu tio, engana ele, e depois ele então dá a mão de Raquel, só que ele continuava sofrendo danos quanto ao trabalho. Ele queria ter... no versículo 30, ele diz assim: mas quando vou começar a trabalhar, também pela minha própria casa. Era interesse de Jacó começar
a cuidar da sua própria casa, ter uma independência, sair aí da parentela do seu sogro e começar o seu próprio caminho, e ele faz um acordo. E Deus faz, então, Jacó prosperar. Então, aqui a gente já tem um início, um exemplo de quão é importante o que nós pais fazemos para os nossos filhos. Se os nossos filhos, eles veem em nós pessoas trabalhadoras, pessoas dedicadas ao trabalho, eles também vão retirar esse exemplo. Mas se eles veem em nós uma pessoa que sempre reclama do trabalho, que considera o trabalho como algo ruim, certamente eles não vão conseguir, então, tirar disso uma boa história. Vocês, aqui, alguém sabe quantos empregos José ele teve? Alguém tem aí algum chute de quantos empregos José teve? Ninguém? Meus irmãos, eu aqui contei pelo menos, deixa eu ver, 7 empregos. Ele teve 7 trabalhos ao longo da sua vida. E se ele estivesse aqui no Brasil antes dessa mudança da reforma trabalhista, ele teria ano suficiente para aposentar por tempo de contribuição, porque o cara trabalhou. O primeiro trabalho que José teve está lá em Gênesis 37, versículo 2. Vamos lá olhar esse texto? Gênesis 37, versículo 2. Esta é a história de Jacó, que falou, que Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E aí continua. Quando José tinha 17 anos, ele apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Já cedo, José, ele era um pastor de ovelhas. Esse foi o primeiro trabalho que José tinha. E aqui talvez tenha uma base bíblica, porque nós, pais, precisamos incentivar os nossos filhos a trabalhar. Muitas vezes eu estava ouvindo um podcast que eu gosto muito, eu recomendo para quem fala inglês, que se chama Wrath and Grace Radio, é do Woody Bauchan Ministries. E nesse podcast eles falam sobre variados assuntos. E eles estavam falando sobre ética no trabalho. E aí um dos comentaristas estava dizendo assim que ele não dá mesada para o filho dele, e o filho dele tem ali entre os seus 10 e 11 anos de idade. E ele explicou por que ele não dá mesada para o filho. Ele fala que se ele der mesada, é como se o filho começasse a entender que aquele dinheiro que ele está recebendo é algo que os pais devem a ele, como algo que era devido aos filhos. Então, o acordo que ele fez com os filhos, e que no geral os americanos fazem em casa, é que os filhos eles têm atribuições definidas dentro da casa. Um filho arruma os quartos, o outro lava a louça. Quando eu morava lá, as minhas funções eram cuidar do jardim, limpar a piscina, cortar a grama e cuidar do meu quarto. Do meu quarto ninguém entrava. Se ficasse bagunçado, ficaria fedendo ali para o resto do ano, porque aquele quarto era minha responsabilidade ali como membro da família aos 15 anos. Então, as crianças nessa família do podcast, elas recebiam pelo que elas faziam dentro de casa. Então, se ele lavasse a louça todos os meses, todos os dias do mês, e os pais marcavam no calendário, ele recebia uma quantia X. Mas se ele faltasse, se ele deixasse, por exemplo, um dia, aquilo era deduzido do trabalho dele, porque ele precisava entender, então, a valorizar o dinheiro como algo que é importante. O sustento vem do dinheiro. Se eles quisessem comprar um brinquedo, no caso ele usa a história do Megatron, ele tinha que entender que aquele dinheiro seria para isso. Então, por exemplo, o pai dele até compra o brinquedo que essa criança queria, mas ele guarda o dinheiro até que ele fosse capaz, o filho, de pagar todo o valor que tinha sido pago. E ali ele estava ensinando, então, ao seu filho a valorizar o dinheiro. Interessante que eu ouvi do ministro da Educação essa semana que o Brasil agora tem começado a investir na educação financeira, porque essa é uma política global. Muitos países de primeiro mundo têm investido dentro das escolas e ensinado as crianças, desde a faixa de 5, 6, 7 anos, a começarem a poupar. Não foi algo que, pelo menos, aconteceu comigo, mas a gente tem visto essa mudança. E aqui nós temos um primeiro exemplo que José,
já novo, membro de sua família, ele já apacentava. E sendo ainda jovem, aqui há essa ênfase, ele acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que eram as mulheres do seu pai, e ele sempre trazia má notícia. Não é que ele era um dedo duro, um X9, não é que... Mas a gente entende, quando a gente olha o texto mais à frente, que essas eram as funções que ele tinha dentro da família. Olha aí o versículo 12. O versículo 12 diz assim: como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel ele pergunta a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, vou mandar você até eles. E José respondeu: eis-me aqui. Então, o trabalho que José tinha, esse primeiro trabalho, correspondia em 3 coisas. A descrição do trabalho era a seguinte: ele tinha que ver os irmãos, para ver como esses irmãos estavam, se ele estava bem, se ele estava mal. É claro que se eles estivessem mal, ele tinha a função de reportar, não é apenas ser dedo duro de irmão, que é uma coisa muito fácil para irmão, né? Irmão dedura o outro irmão de uma maneira assim surpreendente. Mãe, foi o José que fez aquilo. Ô mãe, o Rubem pegou e pisou no meu pé. O Judá pegou e me deu um pontapé na canela. Normalmente o irmão faz isso. Mas a função desse trabalho de José, não, além de pastorear ovelhas, era ver como os irmãos estavam, observar como o rebanho estava, porque a pergunta que Jacó faz a José, é como seus irmãos estão apacentando o rebanho em Siquém. E depois trazer notícias de tudo que ele observou. E uma coisa interessante, uma questão, um aspecto ético sobre o trabalho que José vai desenvolvendo ao longo da sua vida, é que ele vai até Siquém. E quando ele não encontra os seus irmãos, ele não para a sua viagem, mas ele procura saber onde seus irmãos estão e ele vai encontrar. Você já percebeu no ambiente de trabalho que algumas pessoas que a gente chefia, você dá uma ordem para ela: vai lá e faça serviço tal para mim. E a pessoa, ela não encontrou, por exemplo, o detergente para poder fazer aquele serviço. Então ela fala: como eu não encontrei o detergente, eu não vou fazer, porque eu não encontrei o que eu precisava. Então aqui a gente vê que esse momento José, ele não encontra os irmãos, mas ele sai a procurar. O pai dele manda ele ir a Siquém, mas ele não para aí. Ele é um funcionário que ele aproveita a oportunidade para completar a sua missão. Então ele caminha um pouco mais, vai até a outra cidade distante e então observa os seus irmãos. Então, o versículo 14 diz: vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho. Observe que são 2 coisas. E traga-me notícias. Então, ele vai até o vale do Hebrom, ele vai até Siquém, ele anda errante pelo campo, um homem encontra José, ele diz que está procurando seus irmãos, e o homem responde: eu ouvi quando disseram, vamos a Dotã. E aí ele vai até aquele local e esse é o momento que acontece ali quando José ele é jogado na vala seca. E depois, no versículo 26, nós encontramos um exemplo de uma pessoa que ela olha o trabalho de uma maneira errada. E ela olha o trabalho para poder encontrar vantagens fáceis. Olha aí o versículo 26. Então Judá disse aos seus irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-los aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Os seus irmãos, eles concordam, porque eles têm ali uma interrupção, que Rúben disse que não era para eles tirarem a vida. Nós estudamos na última palestra que não era uma ameaça quando, por exemplo, um irmão bate no outro e fala assim, eu vou te matar. Não era uma ameaça vazia, era uma ameaça real. Porque se você olhar um pouco para trás do texto, você vai ver que esses irmãos de José, eles mataram uma vila inteira pelo mal que fizeram a Diná.
Então, esses irmãos, eles não estavam brincando quando eles dizem que eles vão matar José. Eles realmente vão matar. Rúben é aquele que interrompe. Olha, vocês não vão matar a José. Mas ele sai de cena e depois, quando ele volta, ele descobre, então, que os irmãos tinham vendido José para o Egito por 20 moedas. Então, a primeira vez, José é vendido aos medianitas, no versículo 26, e lá no versículo 36, ele é vendido de novo, e ele é vendido a Potifar. Diz assim o versículo 36 do capítulo 37. Enquanto isso, no Egito, os medianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. No capítulo 38, nós temos a história de Judá e Tamar, que é quando Judá é enganado pela própria nora. E aí, novamente, no capítulo 39, nós temos de novo o relato de José, que fala do seu segundo emprego. Se no seu primeiro emprego ele foi um pastor de ovelhas, o seu segundo emprego foi um emprego que foi forçado a ele era um escravo. José, ele assumiu a posição de ser escravo na casa de Potifar. E olha só que interessante. Aqui no capítulo 39, logo no versículo 2, diz assim, que o Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. José se tornou próspero na casa de Potifar, não sendo um grande administrador, não sendo uma das pessoas que tinha uma posição destacada. Ele se destacou na casa de Potifar sendo escravo, sendo servo. Muitas vezes nós nos sentimos escravos no nosso trabalho, porque recebemos um salário que talvez nós não gostamos, não tem plano de saúde, não tem aqueles bônus no final do ano, não tem aqueles presentes legais que algumas empresas dão às pessoas, como viagem para o Caribe ou congressos e coisas afim. Não tinha nada disso. José, ele foi fiel ao seu senhor, sendo escravo. E uma das coisas que nós podemos tirar aqui enquanto a ética no trabalho é que não importa qual trabalho que nós façamos, não importa se você é um médico, se você é um diplomata, se você é um procurador, se você é um atendente, um secretário, um telefonista, alguém que oferece café, a função que você tiver, e esse é um assunto que a reforma coloca muita luz, o trabalho que você tiver, você tem que fazer para a glória de Deus. E as pessoas ao seu redor, assim como Potifar, elas têm que ver que o Senhor está com você. Você não precisa no seu trabalho, e nem é ético você ficar falando de Cristo, porque você não foi pago para aquela tarefa. Enquanto você está ali no seu horário de trabalho, a sua função é uma única: trabalhar. Se a sua função é bater carimbos em uma folha de papel durante 6 horas corridas de trabalho, essa é a sua função. Mas, ao realizar essa sua função, as pessoas ao seu redor têm que ter aqui a mesma atitude de Potifar, ver Cristo em você. Porque elas estão vendo que você está fazendo o seu melhor enquanto escravo. O termo que é usado aqui é o termo prosperou, progrediu. Olha o versículo 2. O Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero. Ele progrediu. O verbo aqui é tshalar, que significa que ele avançou, ele melhorou. Logo depois, no versículo 4, nós temos o terceiro emprego de José. Ele não fica escravo para sempre. Agora ele tem uma promoção na casa de Potifar. Olha lá o que está dizendo o versículo 4. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos de tudo o que tinha. De ralé, de ninguém, de um servo, de um escravo,
que não merecia nada, que era nem considerado gente direito, agora José ele é alçado à posição de mordomo. Tudo que era das mãos de Potifar passa às mãos de José. Então, a bênção de um servo fiel ao seu dono, um homem que é temente a Deus, faz o chefe prosperar. Talvez você esteja trabalhando em uma empresa, em uma escola, em um trabalho do governo, onde você não vê evolução, onde você não vê esse prosperar acontecer. Mas uma das coisas que a gente precisa entender e precisamos nos questionar é a seguinte: será que eu tenho sido um servo temente ao Senhor? Será que eu tenho sido um chefe temente, um empregado temente ao meu Senhor, e então Deus tem abençoado a minha casa e o meu trabalho? E aí no versículo, aqui continua: o Senhor abençoou a casa do egípcio, não por causa do egípcio, mas por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa quanto no campo. Tanto na casa quanto no campo, os afazeres de Potifar, que mexia com guerra, tudo era abençoado, porque Deus tinha colocado ali no seu meio um servo que era temente. Confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José, onde é que está minha cueca? Aonde que está as minhas chaves? José, cadê minhas chaves? José era a pessoa que sabia de tudo. Era um administrador fiel do seu chefe. E aí, no versículo 6, a gente começa a ver uma questão. Que ele fala que José, ele não era um cara feio, ele não era um cara assim, não interessante, ele era um cara bonitão. Fala que José tinha um bom porte e uma boa aparência, ele era agradável a olhar. E aí diz, a ética de José, ela começa a ser questionada, porque ele mostra a sua ética, o seu respeito ao seu empregador, a não defraudar o seu patrão quanto a algo ou alguém que não era seu. Sabe o que isso significa? Imagina uma situação onde você trabalha e nesse seu trabalho tem um carro para uso no trabalho. Mas aquele carro é da empresa e ele tem o objetivo de servir a empresa. Quando nós somos cristãos e entendemos que nós não devemos defraudar o nosso empregador, significa que eu não vou pegar aquele carro que é da minha empresa e usar para os meus próprios bens, para as minhas próprias finalidades. Isso vai de uma coisa simples, por exemplo, como você usar o computador. E aqui talvez eu avance um pouco, seja um pouco extremista, mas só para vocês entenderem como é que vale isso. Mas se você usar o computador para estar pagando contas, e quando você devia estar usando o computador do seu trabalho para trabalhar, talvez você esteja defraudando o seu empregador. Ou talvez, por exemplo, quando eu chego no meu trabalho, agora é 7h21, e eu chego no meu trabalho só 8 horas da noite. O meu chefe, ele me pagou por aqueles minutos de trabalho que eu roubei dele. E aquilo, quando eu tenho essas atitudes, Deus não se agrada com isso. José, ele entendia que o que era do seu patrão e não era dele. José, ele tinha que usar apenas aquilo que ele recebia. E aqui nós vamos, então, para falar um pouco sobre dinheiro. Deus, ele não faz todo o seu povo rico. Já imaginou se Deus fizesse todos os cristãos terem agora R$1 milhão na conta bancária? Ia ser bom, mas ele não fez assim. Uma das coisas que nós temos estudado de manhã na reunião de oração, nós temos estudado o Catecismo Maior de Westminster. E nós temos estudado ao longo da semana sobre a oração. E a quarta petição que fala que o Senhor, ele dá o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. E aqui nós temos, então, o Senhor Jesus nos ensinando que nós precisamos ter contentamento com o que Ele nos dá hoje. A necessidade de sabermos
ser feliz com aquilo que Ele nos dá. Deus não tem dado para você, meu irmão, um salário de 10 mil reais, tem dado para você um salário de 1.500, seja contente com o salário que Ele tem te dado. Saiba usar e saiba viver com os recursos que Ele tem te dado. Seja grato com aquilo que Ele tem te dado e não cobice o que o seu chefe tem ou que o seu próximo amigo do lado tem, para que você passe a rasteira nele em algum momento no futuro, quando tiver uma oportunidade de promoção. Aqui o que o texto diz é que nós devemos estar igual o povo no deserto que recebia o maná para aquele dia. Eles não recebiam o maná para o mês inteiro ou para 6 meses adiante para eles guardarem. Eles recebiam o que era suficiente para a vida deles naquele momento. Deus dá a cada um de nós as batidas do coração, o respirar é para aquele dia, não é a mais, nem a menos, Ele dá a quantidade exata. Então, nós precisamos estar contentes com o que nós temos. José, ele até podia ser atraído pela mulher de Potifar, que com certeza não deveria ser uma mulher feia, mas ele entendia que aquela mulher não era dele. Então, era ilícito roubar. Como ele diz assim, como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Roubar o chefe, meus irmãos, é pecar contra Deus. Se você chega atrasado, se você sai mais cedo, se você faz coisas no seu trabalho que você não deveria fazer naquele momento, ao invés de estar buscando a prosperidade do seu chefe, da sua empresa, você está roubando a sua empresa. E, por consequência, você pode estar trazendo maldição para a sua vida. Porque quem rouba tem uma consequência. A palavra de Deus fala que nós não devemos roubar. Então, José, ele sofre as consequências porque ele temia a Deus antes de temer o seu chefe. A mulher de Potifar, ela não era uma tentação que aparecia uma vez por mês, não. Era uma tentação constante. José via aquela mulher todo dia. Então, a prosperidade do nosso empregador, ela pode ser tentadora, e a gente pode ter aquela prosperidade diante dos nossos olhos todos os dias, mas nós não podemos cobiçar o que não é nosso. Nós não podemos olhar para a grama do vizinho, para a casa do vizinho e desejar ter algo que não é nosso. O que Deus nos fala é para estarmos contentes com aquilo que nós temos em casa. Contentes com o nosso cônjuge. O seu esposo tem aquela barriguinha, está perdendo todos os cabelos, está branco, está cheio de ruga, mas ele foi o esposo que Deus te deu. Tenha contentamento com o seu esposo. O carro que você tem, ele não é o carro do ano, mas ele te leva aos lugares, contente-se com o seu carro. Quantas pessoas aqui em Brasília, empregadas no governo, ganham 16, 20 mil reais e não tem uma coisa para dizer que estão no nome delas? Tudo é do banco, porque elas estão sempre comprando mais para poder mostrar para as pessoas uma coisa que elas não são e não têm, e a cada dia elas estão se afundando numa vala cada vez mais profunda. Uma forma de nós sabermos administrar o dinheiro é usar aquilo que nós temos. Meus irmãos, eu conheço uma pessoa dessa igreja, e eu sei o quanto que ela ganha. Mas você quer saber uma pessoa que ganha pouco, mas sabe administrar dinheiro como muito rico não sabe administrar? Que tem para economizar, para emprestar, que ajuda as pessoas e não passa necessidade, é algo incrível. Não vou falar o nome dessa pessoa, é claro. Mas é uma pessoa que ganha pouquíssimo e ainda assim é um ótimo, um excelente administrador de dinheiro. Você não precisa ganhar rios de dinheiro para ser feliz. Você não precisa ganhar rios de dinheiro para poder, talvez, viajar, fazer uma viagem internacional. Se você souber economizar, poupar os seus recursos, Deus é capaz de te dar condições de fazer essas coisas. Mas você precisa ser cuidadoso. Então,
José, eu fico pensando, por que ele não denuncia a mulher de Potifar? Será que talvez ele era o link mais fraco? Ele poderia ser, mas sabe uma coisa que ele faz? Ele foge da aparência do mal. Ele foge. E uma outra lição que nós temos no nosso trabalho é que se algo está ali perto de você e você pode obter vantagem sobre aquilo, às vezes é melhor você pedir mudança de departamento para não ficar ali tentado a fazer o mal. Às vezes é necessário nós fugirmos do mal. Só que o Senhor, na sua providência, na forma como Ele escreve a sua história, acontece que a mulher de Potifar ela fica furiosa porque ela não é atendida, ela dá um berro, um grito, e ela fala, José está tentando me atacar, ela está com as roupas de José na mão, e aí Potifar ele fica irado, só que o Senhor estava com José. O Senhor sabia que era necessário salvar a vida de José, para que mais tarde Judá pudesse ser a linhagem santa, pudesse ter o que comer, e de Judá vir Davi, e de Davi vir o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor preserva José, não por causa de José, mas porque Deus tinha um plano bem maior para aquele homem, através da história daquele homem. Então, na sua providência, Deus sustenta o seu filho em meio à dor. E aqui eu venho para uma situação que acontece muito no trabalho, que é a situação das vezes da gente ser injuriado, sofrer ataques, ser menosprezado, ser pisado, o chefe ou amigo falar com um tom mais feio com você. E muitas pessoas não permanecem no trabalho, sabe por quê? Porque elas não aguentam, elas estouram logo. E sabe o que esse texto ele me diz? Ele me diz que eu devo, às vezes, ficar calado. E, às vezes, sofrer o dano. Assumir a verdade, não fui eu que fiz, eu não peguei nada, eu não fiz nada com a sua mulher, Potifar. Mas, mesmo assim, ser mandado para a prisão e sofrer as consequências. Porque a gente confia que há um Deus no céu que cuida de nós, e esse Deus é que julga e Ele luta por nós, e nós não devemos tomar precipitadamente as ações para a nossa própria defesa. Se você sabe que existe um Deus no céu que cuida de você, então você deixa para que a justiça seja feita por Deus, e não por você. Porque é o Senhor que vai cuidar de você, é Ele que vai vindicar o seu povo. Então José ele vai para o seu quarto emprego. O primeiro emprego de José, pastor de ovelhas. O segundo emprego dele, escravo. O terceiro, mordomo. E agora ele é administrador de presidiário. Né? Não é não? É isso, gente. Lá dentro da prisão, a função de José é cuidar dos presos, é zelar pela saúde deles, pela alimentação, pelo bem-estar. E mais uma vez aqui a gente vê o verbo tchalá, que é o verbo prosperar, avançar. Ele estava lá como pastor de ovelhas, uma posição intermediária, desce para escravo, que é mais ou menos nada, vai para mordomo para assumir o controle da casa, vai para uma posição mais baixa ainda, que agora é a posição de escravo. Mas você não vê aqui relato bíblico de José murmurando na prisão. Você não vê José falando, e agora? Ah, não, vou ficar aqui no meu canto, não vou fazer nada. Sabe o que ele faz? Ele começa a dar bom exemplo mesmo na prisão. Umas vezes, quando o jovem, né? Às vezes a gente tem que submeter a uns empregos assim meio esquisitos. Eu tive a oportunidade, logo que eu casei com a Adriana, nós ganhávamos R$400 para sustentar a casa toda. E isso foi durante uns 6 meses. Porque eu decidi, né? Eu quero ser tradutor de embaixada e tal. Eu fui para a Índia, embaixada da Índia. E lá, gente, era assim, eu tenho coisa com higiene, sabe? E o pessoal lá, eles escreviam, a comida indiana é muito oleosa, eu não sei se vocês conhecem, mas é oleosa demais. E eles comem trabalhando. Não tem tipo assim, não é cultural eles pararem, vamos almoçar na mesa, todo mundo certinho. E aí eles, no teclado, todo oleoso, eles me davam aquele teclado para eu trabalhar.
E assim, a minha vontade era tipo assim de cortar os dedos depois, porque ficava muito óleo na mão, sabe? Era difícil. Eu me sentia mal, mas era aquilo que Deus tinha me dado para sustentar a minha casa. E eu fazia aquilo com alegria, porque eu sabia que no final do mês aquele dinheiro ia colocar comida para mim e para minha esposa. Os meninos não tinham nascido ainda naquele lugar. Uma das coisas que a gente precisa entender, e é uma coisa que eu acho que a reforma traz muito certo para a gente, é que não existe uma única vocação para cada um de nós. A vocação, o chamado que nós temos, é o que tem para fazer naquele momento. Se Deus tirar você do seu emprego agora e te der a oportunidade de sair de um salário de 15 mil reais para um salário de 600 reais, o seu chamado é para trabalhar ali naquele lugar e você deve fazer o seu melhor naquele lugar. Eu sei que se Deus me tirar aqui da igreja, eu espero que não, viu, Mazinho? Tem que tratar bem o chefe. Mas se eu tiver que voltar a dar aula de inglês, louvado seja o nome do Senhor. Se eu precisar voltar a fazer uma coisa que eu fazia há muito tempo atrás para ganhar muito pouco, aquele é o meu chamado. Eu posso ter um chamado muito assim, tipo, o chamado ao pastorado. Enquanto eu era no seminário, eu trabalhava em 6 lugares, para poder conseguir ajuntar o dinheiro daqui e dali e pagar as despesas de casa. Então, o chamado nosso não é aquela coisa que você mais gosta de fazer. Aquele ali pode ser um chamado especial, mas o chamado que nós temos é para fazer aquilo que Deus tem para nós naquele momento. Se Deus te chamou para ser um lavador de carro, seja o melhor lavador de carro. Se Deus der para você 6 meses em casa cuidando dos seus filhos, e de Deus te chamar para ser uma dona do lar por 6 meses, 1 ano, 2 anos, aquele é o seu chamado. Cumpra o seu chamado como uma adoração ao Senhor. Muitas vezes a gente liga o chamado, e essa é uma coisa que vem da tradição católica, porque a tradição católica ela explora essa ideia que chamado, vocação, é apenas no âmbito espiritual. Então, eu preciso fazer parte do clero regular para poder ter, então, um chamado admirado. Antigamente, as pessoas falavam, olha, o meu filho ele é padre, o meu filho é pastor, olha, ele tem um chamado especial. Mas nós entendemos pela Reforma, e Lutero e Calvino, eles afirmam isso em várias vezes, que se você for um sapateiro, você deve ser o melhor sapateiro possível. Você deve cobrar o preço justo pelo seu serviço, nem 1 centavo a mais, nem 1 centavo a menos, e deve fazer aquilo para a glória do Senhor, e o Senhor abençoa. E muitas vezes a gente aqui em Brasília precisa combater aquela ideia que muitos pais colocam como ferro e fogo sobre os seus filhos, que para eles serem felizes eles têm que passar num concurso público. E, meus irmãos, isso é um peso errado que os pais têm colocado sobre os seus filhos. Precisamos colocar sobre os nossos filhos que o que tem para fazer agora é o seu chamado. E se um dia você quiser servir ao governo, servir ao Distrito Federal, sirva. Mas porque você foi chamado para isso. Quantos advogados nós temos que são completamente infelizes? Quantos médicos completamente infelizes? Quantas pessoas ganhando salários enormes no PGR, no TRT, no TRJ, não sei o que, JJJ, e não são felizes. Muitas dessas pessoas estão na clínica de psicologia, porque ganham salários altos, mas não fazem o que deveriam estar fazendo. O chamado é algo que o Senhor nos dá, e nós temos múltiplos chamados. Quer ver uma coisa? Eu tenho o chamado de ser pai, porque eu sou pai. Eu tenho o chamado de ser pastor, que é o principal chamado. Tenho o chamado de ser esposo da Adriana. Tenho o chamado de ser torcedor do Palmeiras. É um chamado, viu, gente? Ó, o Mazinho está falando que não é não. Mas nós temos vários chamados ao longo da nossa vida, e esses chamados mudam. Então, a gente precisa entender isso, que enquanto lá no presídio, José cuida das pessoas e administra bem. E no capítulo 40, nós vemos que um padeiro e um copeiro, eles são demitidos porque eles ofendem
o faraó, qual o resultado? Eles são mandados para José. Olha lá no 40, versículo 1. Passadas estas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Olha só que interessante. Agora nós temos o 5º trabalho de José. Se antes ele cuidava da prisão e do cárcere e de todas as pessoas ali, agora ele tem o emprego de conselheiro. Ele é um conselheiro. Olha o versículo que se segue, no versículo versículo 7. Olhem lá o versículo 7, meus irmãos. Então perguntou aos oficiais de Faraó que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: nós tivemos um sonho e não há quem interprete. Uma das coisas que vem ao meu coração é que a gente está falando da relação de empregado para empregador, e aqui muda um pouquinho. Porque agora José, como aquele que administra, está servindo 2 pessoas que deveriam servi-lo. Vocês conseguem entender essa relação? Ali eles estavam como presos, na casa do comandante-geral da guarda. E eles estavam com José. José tinha que servir essas pessoas. Não é sempre que o empregado tem que servir o seu empregador. Muitas vezes o empregador precisa servir os seus empregados. E aí me vem ao coração, será que nós nos preocupamos com as pessoas a quem nós lideramos, a ponto de dizer, por que você está com uma cara triste hoje? Ou você nem se importa, você só espera que ela faça o trabalho dela? As pessoas que estão trabalhando conosco, meus irmãos, são seres humanos. Elas passam por dificuldades, elas têm dias de cabelo errado, né? Bad hair day, assim, aquele dia que o cabelo acorda assim, ó. Nem sempre a gente está disposto, mas às vezes a gente tem que servir aqueles que são liderados por nós. E ele serve. Ele não apenas pergunta o que eles estão sentindo, mas ele ouve os sonhos, então ele gasta tempo e ele serve dando a interpretação. E ele fala assim, lembre-se de mim. Só que aí no capítulo 42 passam-se 2 anos. Outro detalhe interessante aqui é que nesses 2 anos, José está na prisão servindo ao Senhor. Não reclamando, servindo diariamente. Ele tem planos de melhorar. Então isso significa que não é porque você está lavando um carro hoje, ou está trabalhando em algum emprego que você considera baixo e ruim, que você deve continuar naquela posição. Você pode sim alçar e sonhar com novas questões para a sua vida. Planeje-se, continue trabalhando, sirva de experiência e é o que acontece. A experiência de José, ela conta muito. Olha o versículo 9 do capítulo 41. Então o copeiro-chefe disse a Faraó, hoje me lembro das minhas ofensas. Quando o Faraó ficou irado com seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu, eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então aqui no versículo 14, o versículo seguinte, a gente tem o dia da promoção. Agora, José está indo para o seu 6º emprego. Olha lá, então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Promoção é assim, né, gente? Promoção você não está nem esperando, você sai ali da masmorra naquela hora. E aí ele fala, ele se barbeou,
ele foi para a entrevista de emprego bem apresentável. Ele se barbeou, ele mudou de roupa e ele foi se apresentar a Faraó. E no versículo 15, olha só o que diz. Este lhe diz, eu tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. A experiência, quando a gente faz o nosso trabalho com ordem e decência, fazendo não para homens ver, e nem então somente fazendo para sustentar a nossa casa, mas fazendo para o nosso Senhor ver, quando nós fazemos o nosso trabalho com o melhor que nós temos, para o Senhor ver, você pode ter certeza que Deus usa a experiência a nosso favor. Eu estava ouvindo o João Alexandre cantando lá na Igreja Presbiteriana de Brasília, é um vídeo de uns anos atrás, e ele cita alguém, que eu não me lembro agora, e ele fala assim, experiência é você utilizar os recursos que você tem naquele momento da melhor forma. Utilizar esses recursos da melhor forma e esperando que os recursos que você gosta, até que você tenha condições de agir com excelência com os recursos que você gostaria de ter. Imagine que você trabalha com a filmagem, mas aí você não tem aquela ilha de edição com aquele computador Macintosh que custa o preço de um carro zero, com aquelas câmeras que são assim de última geração, mas você tem apenas um celular. Foi isso que Deus te deu, meu irmão. Usa o que Deus te deu da melhor forma. Não fica esperando até você ter uma condição X para que você faça o que você quer fazer. Comece a trabalhar de agora. José, ele dá prova da experiência dele, não é no palácio do rei. Ele revela o sonho, é na prisão. E de lá ele vai desenvolvendo. Então ele não só também interpreta, mas ele mostra proatividade ao apontar as soluções. Então não é só você fazer o que é mandado, mas excelência para fazer o melhor que você é solicitado e às vezes fazer até mais quando solicitado ou à vista de uma oportunidade. Se você vai fazer um bolo, e você tem condições de fazer aqueles bolos tipo do Cake Boss, assim, sabe? Aquele seriado, aqueles bolos bonitos, assim, cheio de detalhe, faça. Se você pode escrever um memorando, não escreva nós vai, mas escreva da forma correta. Se esmere para poder fazer o melhor memorando possível. Se esmere para fazer o melhor documento possível. Pode não chegar nos olhos de ninguém, mas sabe quem está vendo isso? Deus. Deus está vendo que você está utilizando os recursos que Ele está te dando da melhor maneira. É igual a parábola das moedas, que um investe e age para que aquelas moedas sejam melhor investidas. O outro guarda com medo. Não, haja para o melhor possível. E aí Faraó vê a capacidade técnica de José e dá a ele o 7º emprego dele. O 7º emprego é fácil. É de governador do Egito. Então vejam bem que ele não chega na janela logo no início. Tem um monte de jovem hoje querendo passar em concurso público e já chegar na janelinha. Só que eles esquecem que a experiência é necessária. Para você chegar na janelinha e executar o seu serviço bem, você precisa caminhar. Se você quer ser um bom pastor, você tem que caminhar por todas as áreas da igreja antes. Você tem que ajudar os diáconos, ser um bom diácono. Você tem que ajudar os presbíteros, ser um bom presbítero. Você tem que saber o que a SAF faz. Você tem que saber o que o grupo de louvor faz. As crianças fazem. Você precisa estar consciente de todos os detalhes da igreja. Um bom líder, antes, é uma pessoa que serve. José só conseguiu ser um bom governante porque ele sabia de todo o processo de administração. Ele administrou na cadeia, ele administrou quando ele era um pastor de ovelhas, ele administrou quando ele era um mordomo. Então, ele só consegue administrar um país depois de muito tempo de experiência.
Se você chegar num contador bem-sucedido, se você chegar num médico bem-sucedido, se você chegar em um administrador bem-sucedido e perguntar como aquela pessoa chegar ali, provavelmente você vai ouvir que aquela pessoa falou assim, olha, eu já fracassei em vários dos meus empreendimentos, já fracassei em várias lojas, ou já caí várias vezes, já sofri vários problemas, mas com essas coisas eu aprendi o que eu precisava para poder hoje ser um bom administrador. E é isso que Deus faz conosco, e muitas vezes a gente fica reclamando, Deus, o Senhor não me deu o trabalho que eu quis, eu estou aqui sofrendo nesse lugar, mas Deus tem um propósito no sofrimento, no seu trabalho. Então nós devemos, sem murmuração, continuar então servindo ao Senhor, sendo um bom administrador. E é interessante você ver que quando José ele encontra os seus irmãos, ele já tinha 44 anos de idade. Ele já tinha 30 anos de trabalho. A integridade de José, a ética de José não nasceu do dia para a noite. Ele só consegue testar os irmãos dele da forma como ele testa, porque ele passou por um caminho. Ele veste as roupas da empresa, Faraó coloca nele as roupas, mas ele não se mistura com a ética, com os deuses do seu chefe. E é a mesma história de Daniel. Isso significa o quê? Que eu posso estar num ambiente de trabalho onde eu não concordo com as posições religiosas ou políticas do meu chefe, mas isso não me impede de trabalhar e ser bênção na vida dele. Eu não preciso concordar com o meu chefe, eu não preciso concordar com todas as posições que ele tem para poder amar e mostrar Cristo para a vida daquela pessoa. Eu preciso, nas coisas que Deus me dá, assumir a responsabilidade que eu tenho naquele momento e iluminar Cristo na vida das pessoas. Isso faz com que a igreja ela saia dessas quatro paredes e ela invada o mundo. Essa é uma estratégia de real evangelismo. Tem muita gente que eu ouço que não é crente e fala assim, André, lá no meu trabalho tem uns crentes chatos, cara. Eles ficam querendo orar e fazer um monte de coisa toda hora. E essas pessoas não trabalham. A gente está dando um péssimo exemplo quando a gente deveria trabalhar fazendo o nosso melhor para que, ao fazer o nosso melhor, as pessoas vissem Cristo em nós. E aí falar, tem alguma coisa diferente com aquela pessoa. Eu quero ser parte, eu quero conhecer o Deus que aquela pessoa tem. Então, vocação aqui, chegando ao final, o chamado, o calling, é trocar fralda. O nosso chamado, às vezes, é ser pai, às vezes ser mãe em casa, que trabalha muito e merece todo o que ela recebe em casa. É médico, enfermeiro, pastor, garçom, veterinário. O que a reforma faz é tirar o foco de que vocação é só do pastor e só do clero e falar que todos os trabalhos importam para o Senhor. É isso que é afinidade no trabalho. O seu trabalho ele pode ser rotineiro, pode não ter nada de novo, pode ser chato, mas tudo que você fizer, meu irmão, você precisa fazer com excelência. O nosso chamado é para o trabalho que estamos fazendo no momento e é isso que tem a glória de Deus a ver. Então, se for algo chato, mas que nos dá condição de colocar comida para os nossos filhos comerem, é isso que você devia estar fazendo. E você deveria dar glórias a Deus e parar de reclamar. O crente precisa ser mais grato ao Senhor. Uma hora você vai se aposentar. E o seu chamado vai ser para fazer outras coisas além do trabalho. Às vezes o seu chamado vai ser para cuidar dos netos, às vezes o seu chamado vai ser para aproveitar a vida com que você acumulou ao longo da sua vida, às vezes o seu chamado vai ser para ficar à sombra de um coqueiro à beira da praia. Eu quero que o meu chamado pastoral no final da minha vida seja para ser pastor lá em Paraty, gente. Eu quero ser pastor lá, que vai ser massa. No final, tá, Mazinha? No final só, não é agora, tá? Quero deixar isso claro. Mas uma hora o trabalho acaba. E aí Deus te chama para outras coisas, até
que um dia Ele vai te chamar para uma coisa chamada céu. E aí esse chamado é o melhor chamado de todos. O dia que Deus nos chamar para ir para o céu. Só para concluir, eu quero falar sobre os workaholics, aquelas pessoas que trabalham sem parar. Às vezes eu me acho um workaholic, sabe? E eu tenho que pastorear o meu próprio coração nesses momentos. Deus não nos chama para uma vocação, um chamado, que nos leve a negligenciar os outros chamados que nós temos ao mesmo tempo. Um pai, ele não pode focar no trabalho e negligenciar as suas demais responsabilidades como esposo, como filho, como pai, etc. Você tem responsabilidade com a sua mãe, com o seu pai. Você não pode negligenciar essas responsabilidades. É a sua vocação, é o seu chamado. Ser filho. Você não pode negligenciar as suas responsabilidades em casa. Então, significa, especialmente nessa hora de pandemia, quando as pessoas não têm mais horário de trabalho fixo, que você tem que se forçar a desligar o celular e falar, agora esse horário é da minha casa, é da minha família. O mundo lá fora pode estar explodindo, mas esse horário é o momento que eu tenho de pastorear a minha própria casa. E a gente precisa fazer isso. Outras pessoas, quando olham, por exemplo, os pais devem ensinar o dinheiro, que o dinheiro vem do trabalho, a gente já falou sobre isso, mas aí, para concluir, então, falando sobre pastor, sobre pastorado, que é a área que eu sei, as pessoas pensam que pastor não trabalha, né? Muita gente, não todo mundo. E eu espero que ninguém daqui. Mas as pessoas elas acham que o pastor só trabalha no domingo de manhã e depois 6 horas da tarde. E não é assim, gente. Você já parou para pensar que numa Olimpíada, o corredor, ele trabalha por um corredor de 100 metros, o trabalho dele significa 9 segundos? Esse é o trabalho de um corredor a cada 4 anos. Ele trabalha por aqueles 4 segundos, mas para poder fazer aqueles 4 segundos numa corrida de 100 metros, ele trabalha todo santo dia se preparando, estudando, vendo qual que é o movimento certo, qual é a alimentação correta, o exercício. Então, a gente sabe que existem trabalhos que são de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado. E são trabalhos estressantes. A gente sabe que tem pessoas que trabalham 24 horas para folgar 2. E tem pessoas que, como pastor, trabalham aos domingos, mas não se esqueçam que pastor trabalha de madrugada, visitando o irmão, orando, tomando café. Café é trabalho, irmãos. É gostoso, mas é trabalho. É muito gostoso, mas é trabalho. Então, o trabalho, cada um tem chamados diferentes. Alguns têm chamado a um trabalho intenso, todos os dias, e outros têm chamados. Mas isso não significa que essa pessoa não tenha se preparado para fazer aquilo, porque grande é a responsabilidade. Muitos pastores, eles lidam com assuntos de pessoas morrendo, de dilemas no casamento, de vícios, de drogas, de prostituição, e eles têm que ficar ali com aqueles dentro da casa dele, dentro do coração deles. Sabe por que às vezes a gente é ansioso? Porque um irmão fala, pastor, eu quero falar com o senhor. Aí você fica, tá, fala. Não, depois do culto. Não, meu irmão, você não entende, eu quero tratar disso agora, porque eu preciso saber. E às vezes quando cai o assunto é uma bomba que você tem que aguentar ali sozinho, junto com aquela outra pessoa, e você tem as suas próprias dilemas do dia a dia. Então não é fácil, orem pelos pastores da igreja, meus irmãos, porque é uma dificuldade, não é fácil. Então, falando então sobre isso, e concluindo, o que isso tem a ver com afinidade, é que quando todos nós trabalhamos com a ética correta, entendendo o valor real do dinheiro, nós conseguimos avançar como um só corpo para a glória de Cristo. Quando um cristão, ele dá mau exemplo no seu trabalho, ele está funcionando como uma peça defeituosa, porque ele não está fazendo com que a igreja avance na divulgação do Evangelho. Então, porque nós fomos salvos por Cristo, porque o sangue de Cristo está sobre nós, nós precisamos, então, viver uma vida santa e ética do nosso trabalho. Que Deus abençoe vocês, o meu desejo do coração é que Deus tenha abençoado os irmãos com essa exposição. Vamos orar e falar mais uma vez com o nosso Deus? Ó Pai, obrigado pelo dia de hoje.
Obrigado por essa conferência, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. E o que nós pedimos ao Senhor, Pai, é que possamos ser melhores no que nós fazemos, o que o Senhor tem nos dado a fazer. Que seja qual for, Pai, o chamado que o Senhor tem nos dado esse momento, que possamos fazê-lo com excelência, porque isso é um ato de louvor ao Teu nome. Isso é um culto, Pai, que nós prestamos ao Senhor. Então nos ajuda, Pai, sermos os melhores pais possíveis, sermos as melhores mães, os melhores empregados e empregadores, que possamos fazer tudo o que nós fazemos pelos meios legais, não pelos meios ilícitos, da forma que vai mais honrar o Teu santo nome. Cuida de nós, Pai, é o que nós te pedimos.